A pressão arterial está modelada por essa expressão aqui, a pressão em função do tempo, dada por 100 menos 20 vezes o cosseno de um determinado ângulo, que é 8π sobre 3 vezes o tal tempo que se passa. Eu não preciso me preocupar muito com os detalhes, aqui ele vai explicar o que está acontecendo, o que é a pressão sistólica, que é o valor máximo que a pressão atinge, e o que é a pressão diastólica, que é o valor mínimo. E aí ele pergunta, nesse sentido, qual vai ser a pressão diastólica e sistólica, respectivamente, para os valores dessa expressão. O que você tem que lembrar sempre, seja de seno ou cosseno de um ângulo qualquer, vou colocar aqui, seno de um ângulo alfa ou cosseno de um ângulo alfa, não importa como esteja o meu ângulo, a minha expressão, sempre serão valores entre menos 1 e mais 1. Por que a gente sabe disso? Lembre-se que qualquer ângulo na representação no ciclo trigonométrico vai ter um ponto sobre essa circunferência trigonométrica. Uma vez que o ponto está sobre a circunferência, para você saber quem é o seno, você fazia a coordenada y e para o cosseno você fazia a coordenada x. Se você, como eu disse, está num ponto sempre sobre essa circunferência, o maior valor que o seno vai assumir vai estar aqui, igual a 1. O menor valor, menos 1. Para o cosseno, o mesmo acontece. O maior valor que o cosseno vai assumir é esse, mais 1. E o menor valor vai ser menos 1. Tem como o cosseno ser um valor maior do que 1? Não, estaria fora da circunferência, se eu pegasse um ponto aqui, por exemplo. E menor que menos 1 também estaria fora da circunferência. Lembre-se sempre que um ângulo qualquer tem um ponto sobre a circunferência e que, portanto, o seno e o cosseno são valores limitados. O que não acontece com a tangente. Por exemplo, se eu fizesse um ângulo aqui, esse ponto aqui, esse é o meu ângulo alfa. Veja que o seno é menor do que 1, é quase 1, mas não chegou no 1 ainda. Que o cosseno está bem próximo do zero, mas a tangente não teria limite. Então, a minha limitação está associada ao seno e ao cosseno. Sempre senos e cossenos entre menos 1 e mais 1. Dá uma olhada na expressão que ele deu, que tem um cosseno. Não interessa o que está ali dentro, não interessa o ângulo. Então, eu vou falar o seguinte. Se eu olhasse para essa parte aqui, ó, você está falando de um cosseno, não importa do ângulo que você está tratando. Esse cosseno tem um valor determinado como mínimo e um valor determinado como máximo. Qual o valor mínimo que um cosseno assume? Menos 1. Qual o valor máximo que o cosseno assume? Mais 1. Portanto, para determinar os valores máximo e mínimo da pressão, o que eu vou fazer vai ser olhar para esses valores mínimo e máximo da função cosseno e ver o que acontece. Se eu assumisse que o cosseno tem o seu valor mínimo, cosseno de uma expressão, eu vou considerar que tudo isso aqui é uma expressão, um ângulo alfa, assumindo o valor menos 1. O que vai acontecer com a expressão da pressão que ele forneceu para a gente? Então, esse vai ser o meu primeiro caso. Eu vou colocar a pressão P, ficaria igual 100, manteve, isso aqui não foi alterado pelo valor do cosseno, menos 20, isso também não foi alterado, vezes o cosseno. Se eu estou falando que o cosseno vale menos 1, então no lugar de toda essa expressão cosseno eu vou colocar menos 1. Menos 1. O que vai dar o valor da pressão? Menos 20 vezes menos 1, menos com menos, mais 20 com 100, a pressão ficou em 120. Guarda essa pressão, a gente já vai falar dela já já.
O outro valor do cosseno que eu vou assumir é o valor máximo. Então agora eu vou escrever assim: se o cosseno do alfa assumisse o seu valor máximo, se o cosseno do alfa fosse igual a mais 1, o que ia acontecer com a nossa expressão ali? Vamos dizer o seguinte: a pressão ficaria igual. Novamente, o 100 permanece e o menos 20 permanece. 100 menos 20, só que agora o menos 20 vai ficar multiplicado pelo valor do cosseno no momento que é o mais 1, vezes mais 1. Se eu faço essa multiplicação, menos 20 vezes mais 1, menos com mais dá menos. Então, o resultado dessa multiplicação é menos 20. 100 menos 20, a pressão virou 80. Detalhe importante que você tem que se ligar aqui. Quando o valor do seno ou do cosseno está multiplicado por valor negativo, ocorrem valores contrários, como assim? O cosseno assume o seu mínimo e a pressão assume o seu máximo. O cosseno assume o seu máximo e a pressão assume o seu mínimo, exatamente por conta desse sinal que está multiplicando o cosseno. Se aqui é menos, faz com que aquele menos torne-se positivo. Se aqui é menos, faz com que aquele mais se torne negativo. Então, cuidado com esse tipo de interpretação quando você tiver uma função, uma expressão que está dependendo ou do seno ou do cosseno. Se tivesse multiplicado por um valor positivo aqui, quando o cosseno tivesse o mínimo, a pressão seria mínima. Quando o cosseno tivesse o máximo, a pressão seria máxima. Como ele está multiplicado por um valor negativo, acontece o inverso. O cosseno no seu mínimo torna a pressão máxima, o cosseno no seu máximo torna a pressão mínima. Voltando lá, ele tinha dito que o valor máximo era a pressão sistólica. Então, o 120 é a sistólica e a mínima era a pressão diastólica. Muito bem, como ele falou, na ordem, respectivamente, diastólica e sistólica, seria 80 e 120, alternativa C.